Pegue sua Bíblia, Mateus capítulo de número 24, ou melhor, 25. Então vamos lá, Mateus capítulo 25, verso de número 14, diz assim: porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então, preste atenção, o que esse homem fez? Partiu para fora da terra e entregou para quem? Para os seus, para quem? Seus servos. O que ele entregou? Os seus, os irmãos já chegaram no culto? Vamos de novo, então vamos ler de novo? Atenção, preste atenção, verso 14. Porque isto é também, ou seja, o que vocês me perguntaram, é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. Para onde que o homem foi? Para fora da terra. Ele pegou todos os bens que ele tinha e ele entregou na mão dos seus servos. Verso 15. A um deu 5 talentos, diga talentos. Olha para mim. Talento aqui, preste atenção. Quando fala de talento, você já pensa em alguém talentoso, né? Alguém que sabe tocar, cantar, dançar, pular, né? Mas não é isso. Talento aqui é dinheiro. Talento é uma medida de dinheiro. Pastor, e o que é, como que eu poderia descrever o quanto é um talento? Um talento equivale a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Consegue entender ou não? Presta atenção. Trabalhador comum, assalariado, trabalha 20 anos, ganhou o equivalente a um talento. Os irmãos estão aí ou não? É pouco dinheiro? Presta atenção, olha lá. A um deu 5 talentos, ou seja, o que esse homem deu para esse servo equivale a 100 anos de trabalho de um lavrador. Consegue entender ou não? De uma pessoa comum. Lavrador era o trabalhador comum da época, né? Então 100 anos de trabalho foi o que esse homem deu. A outro deu 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Olha para mim, vamos entendendo a parábola para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Quem é esse homem que partiu para fora da terra, pastor? Esse homem é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, amém? Quem são os servos? Somos nós somos os servos de Jesus Cristo. Preste atenção, quando você aceitou a Jesus, qual foi a oração que você fez? Você fez a oração confessando que Jesus Cristo é o seu Senhor. Se você confessou que Jesus é o seu Senhor, o que você é? Servo. Então você é o servo desse homem. Preste atenção, ele foi para fora da terra, mas ele nos deixou os seus bens, cada um segundo a sua capacidade. Olha, posso falar algo para os irmãos? Jesus Cristo só tem uma coisa na terra. Diga assim, o quê? Igreja. Os irmãos estão aí? O que Jesus disse a Pedro, quando Pedro teve a revelação de que ele era o Cristo? Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga, minha. Ele está dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você não vai encontrar Jesus chamando outra coisa de seu. Consegue entender? Você não vai encontrar ele dizendo que outra coisa pertence a ele. O que é? Então, eu quero que você entenda algo. Qual é o bem que o Senhor nos confiou? Ele só tem uma coisa:
chamado igreja. Os irmãos estão aí? Ele não tem outra coisa. Jesus não tem outra coisa na terra a não ser a igreja. Quando eu falo igreja, obviamente, eu preciso repetir isso, eu não estou falando dessas paredes, amém, irmãos? Isso aqui não é a igreja são pessoas que receberam Jesus como seu Senhor, receberam o Espírito de Deus dentro de si e hoje vivem para servir ao Senhor. Essas pessoas é que constituem a igreja. Mas isso é os bens que o Senhor confiou aos servos. Porque essa parábola, ela está totalmente de acordo com a parábola que nós estudamos domingo passado. Das virgens. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Quem são as virgens? As virgens somos nós que cuidamos da noiva, que é a igreja. Presta atenção, o que significa isso? Que o noivo confiou nas nossas mãos a noiva, a igreja. O que ele está dizendo aqui agora, nessa outra parábola? A mesma coisa com outras palavras. Ou seja, esse homem que é a tipologia na parábola de Jesus Cristo, partiu para fora da terra, pegou os seus bens. Qual que é o bem que ele tem? A igreja, a noiva, amém? E entregou na mão dos seus servos, cada um segundo a sua capacidade. Os irmãos estão aí? Eu vou continuar batendo na mesma tecla, irmãos, amém? Porque, vai para mim, eu só estou repetindo o que Jesus falou. Se você quiser ficar bravo, fica com Jesus primeiro, depois você fica comigo também. Mas olha para mim, quantas casas poderiam estar abertas para pregar o evangelho? Ah, pastor, esse papo de novo, você não viu nada ainda. Enquanto tiver gente indo para o inferno, eu vou estar pedindo casas abertas para pregar o evangelho. Você convida a pessoa para vir aqui no culto, a pessoa fala assim, não, eu não vou não, eu não gosto de igreja. Você convida ela para ir na sua casa, ela fala, na sua casa, fazer o quê? Não, lá em casa. Aí ela vai, aí ela ouve o evangelho, aí ela conhece Jesus, aí ela é salva, e a salvação entra na casa dela, na família, e as pessoas começam a ser salvas, através da sua casa. Ontem eu reuni aqui com alguns irmãos, e estava me lembrando, o Luciano, há um tempo atrás, falou, pastor, eu vou fazer uma casa de paz. O que é uma casa de paz? É ir na casa de alguém falar de Jesus Cristo, na casa do Rodrigo. Na casa do Rodrigo e da Luana. E aí mas quantas pessoas, Luciano? Não, é um casal. E eu já pensei, cabeça de pastor, você vai lá por causa de um casal só, porque podia juntar uns 15, 20 irmãos. Mas olha só, foi lá, fez a casa de paz, falou de Jesus. O Rodrigo não era a pessoa mais certa do mundo, Rodrigo? Tinha os seus problemas sérios. Aí, conheceu Jesus. Foi salvo, a esposa foi salva, aí agora está o Rodrigo já pregando o evangelho, salvando outras pessoas, irmão, sabe onde isso vai parar? Por quê? Porque alguém decidiu não esconder o talento. Acredite em mim, Luciano, você vai chegar diante de Jesus Cristo, você vai poder dizer, olha, Senhor, tem um cidadão ali atrás ali, que foi o talento que o Senhor me deu, e está ali. E se você cumprir o seu propósito, sabe o que você vai ouvir? Meu filho, entra no gozo do seu Senhor, entra na alegria do seu Senhor, vem desfrutar, é assim, não é algo espetacular, miraculoso, e o anjo desce do céu, não, irmão, é dia a dia, gente normal querendo fazer a vontade de Deus. Os irmãos estão aí? Sorria para o seu irmão, fala, irmão, e o talento? Nada, não vai sair nada. Um dia lá atrás, irmão, eu decidi não esconder mais meu talento. Eu não nasci pastor de igreja. Na verdade, eu nasci bem atrapalhado, sabe? E um dia lá atrás, eu decidi sair da minha casa e ir para uma cidade vizinha, e eu disse, a partir de hoje eu vou viver só para Deus. Uma escolha meio absurda na época, larguei trabalho, larguei tudo, e fui viver para Deus. Trabalhava reformando um prédio de uma igreja,
durante o dia e à noite, não tinha célula naquela época, era ponto de pregação, ia pregar. Eu lembro de um dia, irmãos, nós fazíamos vários pontos de pregação, aí teve um dia, vamos fazer uma cruzada evangelística, alugamos uma tenda gigante, botamos num campo de futebol, caixa de som, assim, no meio da rua mesmo, e aí todo mundo, começamos a avisar o bairro, vai ter uma cruzada evangelística de milagre. Irmãos, deu a hora da cruzada, pensa num pé d'água, e uma tenda de lona, irmãos, aquilo pesava assim, e aquelas, gente do céu, e deu assim, nossa grande cruzada deu uns 10, 12 irmãos, pessoas lá, com o guarda-chuvinha, e eu olhava para Deus e dizia: Deus, o Senhor não viu que a gente fez a tenda? Não é o Senhor que controla a chuva? Não é possível. E naquela época eu não tinha muito entendimento de nada, mas como assim? E eu lembro que um senhor, quando preguei como se fosse para 1000 pessoas, com aquele microfone dando choque na mão porque estava molhado. E aí fiz o apelo, um senhorzinho meio bêbado veio à frente e falou: eu quero Jesus. E aí eu orei por aquele irmão, e fui para casa frustrado, pensa, era para ser a cruzada da cidade, irmão, era para ter lá muita gente, e a chuva, e não deu ninguém, não deu nada, e estragou a caixa de som, estragou o microfone, e virou aquele rolo, e eu cheguei em casa frustrado, e fui orar, e falar com Deus: o Senhor não controla a chuva? O Senhor não viu que eu marquei a cruzada evangelística? O Senhor não viu que eu aluguei a tenda? O Senhor não estava tudo lá certinho? E aquele dia o Senhor me levou a um texto que dizia: uma alma vale mais que o mundo inteiro. E eu entendi. Então olha para mim, irmão, em você está a capacidade de salvar uma alma, sabe? E sabe o que vale para Deus essa alma? Vale mais que o mundo inteiro. A sua casa aberta pode salvar uma vida de ir para o inferno. Você consegue entender? A sua disposição de sair da sua casa e ir anunciar o evangelho um dia por semana pode salvar uma vida. Entende isso? Uma só. Pastor, mas foi uma só. Mas irmão, e se Deus quer que seja uma só? Entende? Você não precisa ser a pessoa das multidões, você só precisa entender que você recebeu um talento de Deus, e você não deveria escondê-lo, e não deveria enterrá-lo, você deveria usá-lo e multiplicá-lo. Amém, irmãos? Olha para mim, vou apelar mais, porque eu acho que está pouco. O que você vai dizer para Deus quando Ele falar assim: por que você não me emprestou sua casa? Você vai dizer o que para Deus? Eu queria salvar seus vizinhos, por que você não me emprestou sua casa? Vai falar o quê? Só vai ter uma coisa para dizer: o quê? Diga o quê? Eu enterrei o talento que o Senhor me deu. Qual que é o resultado? Observe, verso de número 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. Olha para mim, primeiro ponto aqui, esse servo aqui não conhece o seu Senhor. Porque olha para mim, colher o que não plantou e ajuntar, ele diz aqui, ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Quem colhe o que não planta e quem ajunta o que não espalhou é injusto. Qual que é a ideia que ele tem do Senhor dele? Alguém injusto. Eu sei que o Senhor é um cara que não planta e colhe. Mas, se você não planta e colhe, você é injusto.
O Senhor não espalha, mas ajunta. Isso é injustiça. Ele tinha uma visão distorcida de quem era o Senhor, observe. E atemorizado, diga, com medo. Olha, eu sei que o Senhor é tão severo, que eu tive medo. O que eu fiz? Escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Em outras palavras, o que esses irmãos estão dizendo? Olha para mim, dizendo assim, Senhor, bom, o Senhor me escolheu, me salvou, tá, eu estou aqui, eu não me perdi. Consegue entender? Estou aqui, o que o Senhor me deu, que é a salvação, eu guardei, eu preservei. Deixa eu dizer para você, não é você que preserva a salvação. E tudo que o Senhor deu para você é para multiplicar. Amém, irmão? Os irmãos estão aí? Você é salvo? Então há em você a capacidade de salvar mais alguém. Consegue entender? Pastor, aquilo que eu recebi é para mim? Não, irmão. Aquilo que você recebeu é para você multiplicar os bens do seu Senhor. Qual que é os bens que o Senhor tem na terra? Igreja. O nome é igreja. Eu edificarei a minha igreja. É isso que Ele nos confiou. Olha para mim. Nós estamos caminhando para essa direção, irmãos. A gente vai chegar lá. A gente vai entender. Amém? Nós vamos entender o que é a igreja. A igreja é um conjunto de irmãos, uns trabalhando em prol do outro, um auxiliando o outro, um ajudando o outro, um alimentando o outro, um corrigindo o outro. Isso é a igreja. E o meu talento é você. Os irmãos estão aí? Amém, irmãos? Mas em muitos momentos da vida, eu sou o seu talento. Consegue entender? Os irmãos é aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, e eu estou lutando para multiplicar isso, mas em muitos momentos eu sou o talento dos irmãos, porque eu sou aquilo que Deus confiou na mão dos irmãos. Os irmãos conseguem entender isso? Então olha para mim, nós somos o servo e também somos o talento. Você está aí? Porque olha para mim, você não caminha sozinho na sua vida, né? Sim ou não? Sim ou não? Tem alguém que fala na sua vida? Sim ou não? Se não tem, precisa ter. Amém? Tem alguém que te orienta? Tem alguém que, puxa a sua orelha? Sim ou não? O que você é? Você é o talento desse irmão. Consegue entender? Mas também tem alguém que tá sendo ensinado por você. Tem alguém que é você que cuida, que é você que tira os carrapichos, que é você que zela. Quem que esse irmão é? É o seu talento. Amém, irmãos? Os irmãos são os meus talentos. Eu estou fazendo o que com esse talento? Tentando multiplicar. Amém, irmãos? Quantos aqui têm talento? Quantos receberam talento? Se você não recebeu ainda, eu vou orar por você. Para você ser livre do inferno. Porque todo servo recebeu talento. Não esconda o seu talento. Olha para mim, irmão. Se você olhar, faça isso depois que terminar o culto. Se você vir aqui, olhar dentro que nem o costume que eu tenho de dizer, dentro da burca do meu olho, e dizer assim, pastor, eu não tenho talento nenhum, eu não posso auxiliar em nada, eu não tenho condição de fazer nada. Presta atenção, se você falar isso para mim, eu vou dizer assim, então aceita Jesus, irmão. Porque quem tem Jesus como Senhor, já recebeu talento. Amém? Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? E o talento? Vai fazer o quê? Você sabe um detalhe interessante do texto? Ele escondeu o talento na terra. Diga, na terra. Terra, fala de coisa humana. É gente que está vivendo só por aquilo que é humano, só por aquilo que é natural, só por aquilo que é terreno, e está esquecendo de viver por aquele que é dos céus, o Senhor. Olha para mim, você não tem que parar a sua vida, irmão. Você não está, pastor, agora eu vou servir a Deus, eu vou parar toda a minha vida, você não precisa disso. Jesus não te chamou para isso, Jesus não chamou ninguém para isso.
O que você precisa é ter disposição para ser servo de Deus, seja lá onde Deus te plantou. Consegue entender? Porque você pode servir a Deus na empresa que você trabalha, você pode servir a Deus na rua, você pode servir a Deus no mercado, você pode servir a Deus no meio da sua família, você pode servir a Deus aonde você estiver, só não faça algo, esconder o talento que Deus te deu. Olha o resultado é o mesmo, das virgens que não tinham azeite. Observe, respondeu porém o seu senhor e disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Ou seja, é essa visão que você tinha de mim. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com, diga assim, banqueiros. Olha para mim, quem é que entende de dinheiro? Diga quem? Os banqueiros. Sim ou não? Quem é que entende de dinheiro? Quando você pega o seu dinheiro e põe na mão de um banqueiro, o que normalmente acontece com o seu dinheiro? Ele rende. Hoje não rende muito, né? Mas a ideia é que renda alguma coisa. Amém? Os irmãos estão aí? Alguém já fez poupança? O que é a poupança? Presta atenção, olha o que é a poupança. Poupança não é o que você imagina. Poupança é você pegando o seu dinheiro e colocando à disposição do banco. E o que o banco vai fazer? O banco vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar o seu dinheiro para alguém. E da parte que o banco vai receber, ele vai te pagar uma pequenina porcentagem para você ficar feliz. Consegue entender ou não? Então eu pego o meu dinheiro, eu dou para o banqueiro vai pegar o meu dinheiro e vai trabalhar com ele. E ele vai receber uma quantidade por esse dinheiro de juros, e ele vai me dar uma pequena porcentagem para mim ficar feliz. Os irmãos estão aí? Quem são os banqueiros na questão da igreja? Diga assim, pastores e líderes. Porque olha para mim, quem entende de dinheiro é o banqueiro, amém? Quem entende da igreja são aqueles que estão... Pastor, o que é colocar o meu dinheiro na mão do banqueiro? Olha para mim, o que significa isso na igreja? Significa isso, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei a direção tomar, mas tem uma coisa, a minha vida está à disposição. Ou seja, se o pastor falar, eu vou fazer. O que é isso? Você está colocando o seu talento na mão do banqueiro. Consegue entender? E aí eu vou dizer para você, um exemplo, né? Obviamente que eu vou te dizer isso, obviamente. Irmão, abre a sua casa. Você não consegue pregar? Abre para alguém pregar na sua casa. Aí você abre a sua casa. Presta atenção. Aí alguém vai lá e faz uma cela. De repente ganhou uma alma. Consegue entender ou não? Os irmãos estão aí? O que aconteceu com o seu talento? Multiplicou. Uma parte disso vai para você. Porque o dinheiro rendeu. O talento rendeu. Por quê? Porque você colocou o seu talento na mão do banqueiro. Os irmãos estão aí? Colocar o talento na mão do banqueiro não é simples, porque fala de gente humilde, que consegue receber direção para a vida. Os irmãos estão aí? Olha para o seu irmão, sorria e fala assim: irmão, se você não souber o que fazer com o talento, bota na mão do banqueiro. Ele sabe o que fazer. Os irmãos estão aí? Observe. Verso de número 28. Olha o problema. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talento. Olha para mim, ele não tinha recebido um talento? Sim ou não? Esse talento, irmão, era com que ele ia reinar com Cristo. É tirado dele, ele não vai mais reinar com Cristo. E dá para quem? Dá para aquele que tem 10. Porque quem tem, será dado. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado.
Quantas vidas você tem para apresentar para Jesus? Observe. Porque a qualquer que tiver será dado, verso 29, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem ele será. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger. Diga, servo inútil. O que significa a palavra inútil? Presta atenção. Servo inútil é quase que um contrassenso. Sim ou não? Porque para ser servo, você deveria servir. Mas se é inútil é porque não serviu. Os irmãos estão aí? Trevas exteriores, não é um inferno. O que são as trevas exteriores, pastor? É um lugar de disciplina. É um lugar onde haverá disciplina para os crentes que foram negligentes com aquilo que receberam da parte de Deus. O que é que você tem feito com a salvação que Deus te deu? O que é que você tem feito com isso? O que é que você tem feito com o Evangelho? E pior, irmão, olha para mim. O que é que você tem feito? Nós somos um povo privilegiado, amém, irmãos? Olha o quanto de conhecimento nós temos recebido. O quanto de palavra, o quanto de revelação de Deus, o quanto de conhecimento da Bíblia. O que é que temos feito com isso tudo? Eu vejo gente, irmãos, às vezes, não é a minoria, mas que quer receber, quer informação, só que continua um servo inútil. Não quer servir. É como uma represa que só vai represando, mas nunca libera nada. Há pessoas que Deus quer que você cuide, há pessoas que serão salvas através da sua vida, há pessoas que vão ser livres do inferno por causa de um convite seu, há pessoas que vão conhecer Jesus através da sua vida. Amém, irmãos? Não esconda o talento, não é questão de capacidade, é questão de disponibilidade. Servir ao Senhor aonde estiver, leve isso a sério, faça disso algo sério na sua vida. Servir a Deus aonde você estiver, faça disso algo sério para você, tenha isso como objetivo, meta de vida. Eu vou servir a Deus aonde eu estiver, com aquilo que eu tiver, da forma que eu puder, eu vou servir a Deus, e vou anunciar o Evangelho a todos aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. E aqueles que conhecem, que estão chegando novos, eu vou cuidar deles, eu vou ajudar eles, eu vou tirar os carrapichos deles, e vou ensiná-los a palavra de Deus, até que eles sejam maduros. Talento, eu vou servir o meu Senhor, porque eu acho que vai ser muito difícil para muitos ouvir assim, você é um servo inútil. Um servo inútil é o que? Não serve para nada, é um peso morto. Olha para mim, irmãos, Deus não te chamou para ser um peso morto. Deus chamou você para multiplicar talento, irmão. Amém? Olha para mim, não é uma questão de capacidade, é uma questão de disponibilidade, porque a capacidade, Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Você não vai precisar fazer mais do que você é capaz. Consegue entender? Agora, eu estou disponível para Deus? Eu estou disponível para servir? Aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, está disponível para servir? A minha casa está aberta para o Evangelho ser anunciado? A minha boca, a minha língua, use a sua língua para algo bom, irmão, não só para ficar falando asneira por aí. Use a sua língua para falar o Evangelho. Jesus pode usar a sua língua. Amém, irmãos? Use as suas pernas para ir até a casa de alguém e falar de Jesus. Consegue entender? Use os seus braços para abraçar alguém, sei lá. Faça, vai. O Senhor é contigo. Não te chamou para ser um peso morto, Ele te chamou para multiplicar talento. Amém, irmãos? Como eu disse aos irmãos domingo passado, e aqui eu vou encerrar, Jesus não espera que os judeus sirvam, porque os judeus nem sequer reconhecem Jesus como Senhor.
Quem são os servos? Nós, a igreja. Amém? Pode contar com você? Mesmo? Meu Deus, eu estou até assustado agora. Porque provavelmente domingo que vem não vai caber os irmãos aqui. Os irmãos estão aí? Olha para mim, esse é um chavão bobo de pastor, mas é verdade. Se cada um trouxesse um domingo que vem, irmão, não caberia no culto. Não é tão simples. Não é possível que você não tenha ninguém para convidar para vir cultuar Jesus Cristo. Mas olha, sinceramente, eu acho que não vai acontecer. Pastor, o senhor não tem fé. Não, fé eu tenho. É que eu vejo essa cena se repetir desde que eu sou pastor. Gente escondendo talento. Não me envolvo, não quero, não vou. O nosso Senhor foi. Amém? Mas Ele está para voltar. E nós vamos chegar diante dEle. E vamos dizer, Senhor, o Senhor me deu 5, para aqueles que receberam 5. Está aqui mais 20 que eu multipliquei. Senhor, o Senhor me deu 2, estou aqui 10, estou aqui 50. Senhor, o Senhor me deu 1 só, estou aqui 1, ou estou aqui 2, ou 3, ou 10, ou 50. O que eu estou dizendo para Jesus? Eu não fiquei parado. E eu não negligenciei aquilo que o Senhor me deu. Amém, irmãos? Vamos todos pregar o Evangelho? Vamos? Nós temos essa oportunidade enquanto há vida em nós. Que nós possamos, de fato, multiplicar nossos talentos. Em nome de Jesus. Amém? Amém.